Eu vou começar a pele da Maju limpando com esse lencinho umedecido. Eu gosto muito desses da Johnson ou da Pampers, esses que são mais macios, eles são bem cheirosinhos. E eu faço isso quando a pele tá limpa. Se a pele não tá limpa, eu coloco um pouquinho de demaquilante e vou tirando. Às vezes tem aquele resquício de preto embaixo dos olhos, ainda tem máscara de cílios, então isso atrapalha. Mas quando a pele tá limpinha, eu venho só com o lencinho umedecido mesmo. Porque se tiver alguma sujeirinha por cima do rosto, o lencinho já tira, tá? Então ele é o suficiente. Passando por todo o rosto com bastante cuidado, principalmente na área dos olhos. Eu gosto dele porque se a gente usa um produto que tem álcool, alguma coisa, a gente passa perto dos olhos, esse olho tem chance de ficar mais sensível e aí lacrimejando depois e atrapalhar a nossa maquiagem. Então, eu tiro só, se tem algum excesso de oleosidade, um pouquinho de suor, alguma coisa, eu vou tirando com ele aqui. Ou se você fizer questão de usar um tônico, eu não uso, opte sempre por tônicos que não tenham álcool, que não sejam tão agressivos para a pele, tá? Que sejam mais sensíveis mesmo. Agora eu vou passar o hidratante, o que eu uso é esse soft aqui da Nivea, e eu sempre pego com um pincelzinho. Por quê? Porque eu não vou ficar colocando a minha mão aqui, colocando no rosto dela, depois colocando a minha mão aqui. Principalmente eu que tenho a unha um pouco mais comprida também, é super anti-higiênico, então eu pego com um pincelzinho, porque eu sempre limpo os meus pincéis. Pego a quantidade aqui suficiente para passar no rosto e aí eu já não coloco ele de volta ali. Vou aplicando aqui no rosto. Principalmente abaixo dos olhos e na parte de cima dos olhos. Essa parte de cima dos olhos, ela sempre tem que estar bem hidratada. Por quê? Porque assim como na parte de baixo, a gente vai usar muitas camadas de produto. A gente vai passar corretivo, a gente vai vir, sei lá, com 3, 4 tons de sombra. Então, para ela ficar lisinha, para ela não ficar craquelando, a gente precisa da hidratação para essa pele, tá? Passo em todo o rosto. E já venho com a mão terminando de espalhar, porque eu não gosto de excesso na pele. Então, é sempre importante que você atenda com as mãos limpas, passe um álcool. Eu limpo com um próprio álcool isopropílico que eu limpo os pincéis, eu limpo a mão, porque ele é para limpeza hospitalar, então ele é bem eficiente. E pronto, daqui a pouco esse hidratante ele já seca, ele é bem levinho, tá? Então eu deixo ele até brilhando assim um pouquinho, eu não coloco muito pouco produto, porque senão não é o suficiente para hidratar essa pele. E em seguida eu vou vir com o famoso óleo de girassol. Esse aqui é da marca Needs, que é a própria marca da Drogasil. Eu gosto muito dele, ele é um óleo bem levinho, tá? Então na hora que você passa, você tem a sensação que o rosto vai ficar oleoso, mas já já ele absorve. E é bacana você passar ele após o hidratante. Por quê? Porque esse hidratante, ele tem bastante água. Quando a gente vem com o óleo por cima, a gente causa uma oclusão nessa pele, ou seja, a gente não deixa essa hidratação sair, principalmente em lugares muito quentes, onde a água desse hidratante evapora muito rápido. Então eu venho aqui em seguida, eu vou passar com o pincelzinho mesmo, só pra mão não ficar oleosa e depois ficar escorregando os pincéis, tá? Então coloco um pouquinho aqui no meu pincel. Ele é tão levinho que você consegue limpar esse pincel só com o limpador de pincéis e já sai tudo, tá? Então vou passar aqui, bem abaixo dos olhos. Não tem problema usar em pele oleosa, é incrível para pele oleosa. Eu passo na minha pele, passo em pele acneica porque às vezes sai aqueles, quando as espinhas estão secando, fica aquelas casquinhas, então isso tudo fica fica feio mesmo na maquiagem, né? Então se a gente hidrata bem com esse óleo, já dá uma boa disfarçada nessa aparência. Isso aqui para pele madura é incrível, incrível. Eu já testei outros olhinhos de beleza, de marcas famosas. Nenhum supera esse, na minha opinião. Todas as alunas adoram, todo mundo que usa agradece pela existência desse olhinho. Vou passando assim todo o rosto. E depois que você passa óleo, não adianta você vir mais com o fix em cima dessa pele aqui. Ela precisa primeiro absorver esse produto, tá? Porque como eu disse, água e óleo não se misturam. O fix é a base de água e glicerina, então logo essa pele não vai absorver esse produto, tá? Então é só esses dois produtos que eu uso para hidratação da pele, tá bom? Não se preocupe, essa pele não vai ficar oleosa aí durante o dia. Em seguida eu vou usar essa base, essa daqui é a W3 da L'Oréal Ultra Matte. Ela é uma base bem fininha,
Como ela tá sem ponto, eu acabei derrubando aqui, não tem problema. E ela é uma base bem fininha, eu gosto bastante dela, dá pra ser usada em pele madura, é uma das minhas bases preferidas, eu uso desde que eu comecei a atender e uso até hoje, é a minha base, assim, favorita. Só não é, assim, muito fácil de encontrar ela, todos os tons dela, mas no Mercado Livre, nesses outros sites, você consegue encontrar, e é a melhor base, dá pra usar desde uma pele oleosa até uma pele madura tranquilamente. E a que eu tô usando é a W3, tá? Na Maju. Eu vou aplicar aqui em todo o rosto. Essa base, ela é um tom mais escuro que a Maju, mas porque o colo da Maju é um pouquinho mais escuro, tá? Então, eu vou usar aqui, daí depois a gente puxa pro pescoço e já fica certinho. Trago sempre aqui pra orelha, isso é muito importante, gente. Eu tô falando isso porque eu errava muito isso quando eu comecei. Eu trazia a base até aqui, e aí quando a cliente ia sair, eu já vi que tava uma divisão aqui, eu ficava morrendo de vergonha. Então, eu já vou passando aqui pra ter certeza que não vai ficar nenhuma divisão. Eu faço isso antes mesmo de puxar pro pescoço, tá? Pra ter plena certeza de que não vai ficar uma marca ali. Aqui, ó, em volta do nariz, você faz isso aqui, ó. Pra ter certeza que vai assentar. E depois você vem só ajeitando. Porque é a coisa mais horrível também quando a pessoa dá aquela mexida de nariz, ela tá conversando e aqui tá sem base. Fica muito feio. Essa base é bem gostosa de trabalhar, gente. Ela não marca. Vou até pegar mais um pouquinho aqui pra passar aqui na testa. E por mais que ela seja levinha, ela tem uma cobertura bacana, sabe? Ela não é aquela base que você passa e não vê a cobertura. Tanto que a Maju tava com algumas espinhas aqui e já cobriu quase completamente, tá? E pra passar no pescoço eu peguei um restinho dessa base e eu ainda vou colocar uma gotinha de diluidor nela, porque a gente não precisa de cobertura no pescoço. A gente só quer realmente igualar esse tom. Eu dou umas 3 gotinhas de diluidor, mistura bem. E aí você vem aqui, ó, trabalhando com essa base com a mão bem leve. Aqui você pode esfregar, tá? Não tem problema. Por quê? Porque a gente não quer que fique cobertura. Ali no rosto não é legal de espalhar, porque senão a gente perde toda a cobertura da base. Já que a gente só quer igualar esse tom realmente, tá? É bem legal também, quando você vai fazer produção, subir um tomzinho a mais. Por quê? Porque aqui eu tô com 2 LEDs de 600, que é um dos mais fortes, tô com uma ring light atrás e tô de frente pra janela. Então, se eu usar o tom dela, ela vai ficar mais branca do que ela realmente é. E aqui eu vou só esfumando pra tirar a transição entre o tom dela e o tom da base. Mas é bem rapidinho, você não gasta mais produto por causa disso. E vou depois só dando batidinhas com essa esponjinha, essa daqui é da Mari Side, só pra deixar tudo bem bonitinho. Essa esponjinha tá só úmida, tá? Eu não gosto de esponjinha muito molhada, porque eu sinto que ela deposita água no rosto e acaba deixando essa cobertura meio estranha, sabe? É bacana você usar esponjinha úmida numa base que tem muita cobertura, porque daí ela até dá uma diluída, assim, sabe? Mas é bacana que numa base um pouco mais leve a gente usa esponjinha um pouco mais úmida só, tá? E vou tirando toda a marcação, pronto. Agora eu vou usar o corretivo da Maquiê na cor Ivory e ele já tá diluído aqui com o óleo de girassol, por isso que ele tá molinho, tá? Eu diluo ele com o óleo de girassol dentro do próprio potinho, porque eu acho que fica mais fácil da gente trabalhar, não precisa ficar diluindo toda hora. E fora que torna esse corretivo mais hidratante. Além dele ficar mais levinho, ele fica mais hidratante também. Então eu vou passar com um pincelzinho língua de gato normal, toda essa parte de baixo. No caso da Maju, ela não tem olheiras, mas como ela é branquinha, aparece essas veinhas, então a gente tem que tomar cuidado para não ficar aparecendo, principalmente em produção, né? Então, essa pele aqui é uma pele que eu faço para produção, para formanda, pessoas que vão tirar muitas fotos, né? Porque qualquer detalhe aparece na foto. Então, se você for fazer um atendimento normal, você pode fazer uma pele mais leve mesmo, não tem problema. Apesar de que essa pele aqui, ela tá bem leve. A maior concentração de cobertura é abaixo dos olhos, porque a gente vai vir com sombra, para não dar um efeito manchado, é legal a gente caprichar aqui nessa parte. E vou fazer só a parte de baixo dos olhos dela. Venho com a esponjinha e venho tirando toda a marcação. Quando você for tirar a marcação abaixo dos olhos,
toma cuidado pra você não deixar esse corretivo só aqui, pra não ficar aquela marca, sabe? Então você vem aqui e já vem batendo um pouquinho em volta também, nas bordinhas da marcação desse corretivo. Porque corretivo claro marcado é muito feio. Então tem que tomar cuidado. Se você sentir que tem muito produto na sua esponjinha, vai rodando ela, que daí você consegue esfumar, tá? Vai trocando de lugar. Porque aqui tem muito produto, tá vendo? Aqui já não tem. Pra esfumar aqui na parte de dentro do olho, é só pedir pra ela fechar. E pronto. E agora eu vou usar esse corretivo na cor Pecan como contorno e o diluidor da Suellen para dar uma diluída nele. Nesse daqui de contorno, eu não uso o óleo de girassol, tá? Eu gosto que ele não fique tão molengão assim, porque eu sinto mais facilidade de deixar ele no lugar aqui. Esse pincel é o A32 da Macrylan, tá? E o que eu vou fazer? Como o rosto da Maju, ele é um rosto mais redondinho, eu não vou fazer um contorno reto, eu vou fazer um contorno vindo da ponta da orelha dela, aqui tá vendo essa orelha cheia de piercing? Da ponta da orelha até a boca, tá bom? Não chega até a boca com os 2 dedinhos aqui, mas pra vocês usarem como referência que é um contorno que vai descendo nesse rosto, tá? Não precisa pegar muito produto, tá? E aqui eu vou só esfumando com o produto que eu já tenho aqui no meu pincel. Levo bem pra raiz do cabelo pra não ficar aquela divisão, que o couro cabeludo é muito branquinho, né? Então, senão fica feio mesmo. E aqui vou esfumando as bordinhas já com o pincel. Levo um pouquinho pra testa, porque eu acho que pra foto fica bonito. Aqui. E essa parte aqui eu vou esfumar só com o... Opa, vou pegar um pouquinho de alguma coisa aqui. Pronto. E essa parte aqui eu vou esfumar só com a Beauty Blender porque eu gosto dela um pouquinho mais marcadinha, tá? Então eu deixo essa parte aqui bem esfumada, essa daqui um pouquinho mais marcadinha pra dar um ângulo pra esse rosto, sabe? Deixa o rosto mais mulher. No caso da Maju, que tem o rosto delicado de bebê. Então fazendo essa mesma coisa daqui. Vocês desculpem que eu tô um pouquinho rouca, tá? E vou levando pra boca aqui. E vou levando aqui pra testa, não esquece bem da raiz do cabelo aqui, tá? Pra não ficar marquinha. Eu não gosto de trazer o contorno muito até aqui, então eu levo mais ou menos, deixo uns 3 dedos aqui, antes deles se encontrarem, tá? E vou esfumando aqui as bordinhas. E coloco um pouquinho aqui abaixo só do queixo. Aqui eu vou depositar um pouquinho mais de contorno, só porque aquela parte ficou um pouquinho mais intensa, tá? Mas pega bem de pouquinho mesmo, pra ter certeza que não vai ficar marcado, porque senão você não consegue esfumar todo aquele corretivo que tá no seu pincel. Só um pouquinho mais aqui. Agora eu venho com a esponjinha, só pra tirar o excesso mesmo. Aqui. Vai vindo onde tem marcação, tá? Quando a gente tá fazendo a pele assim, parece que tá muito forte, mas vai por mim, faz um pouquinho mais forte, pelo menos nas produções, porque quando você vai tirar foto, some tudo. E vou fazer agora o contorno do nariz. Vou traçar uma linha paralela aqui no nariz e vou levar essa linha aqui pra sobrancelha. Por quê? Porque depois quando a gente for fazer o esfumado do olho, ela se junta aqui com o contorno do nariz, tá? Muita gente tem dúvida que eu sempre falo que eu uno os dois, então vocês vão ver nesse passo a passo bem detalhado como é que eu faço isso, tá? Então eu vou vir aqui e eu fecho essa pontinha do nariz também. Parece que eu vou fazer um contorno muito forte, mas vocês podem perceber nas minhas maquiagens que eu não faço um contorno forte, tá? Então isso aqui é só realmente depois a gente vai esfumar todo. Então não precisem se preocupar. Vendo? E aí eu vou vir com o próprio pincel que eu usei pra fazer o contorno ali do rosto e vou dando leves batidinhas. Toma cuidado pro escuro não invadir a parte que a gente vai deixar clarinha aqui no nariz, tá? E olha como que ele já vai esfumando bem fácil. Não arrasta, só batidinhas, tá?
a gente tem que sempre lidar como se a gente tivesse um limite nesse nariz. Então a gente não pode passar daqui e não pode levar muito pra cá. Se a gente arrastar, a gente vai acabar levando ele pra onde a gente não quer. Então, só batidinhas com bastante cuidado. Jana, você faz essa pele em atendimento? Não, não dá tempo. E 2, as clientes normalmente não precisam de uma pele muito pesada. Formanda, se pede, eu faço, tá? E ó, a gente já vai sumindo aqui no... Daí depois, só pra dar o arremate final, eu venho com a esponjinha aqui. Por que eu deixo a parte do iluminado depois? Porque eu acho mais fácil. Se você colocou muito escuro, chegou onde não deveria chegar, com o iluminado depois a gente consegue consertar, tá? Se você entrou aqui na partezinha clarinha, mas o ideal é que você treine para isso não acontecer, né? Então, ó. E agora eu vou vir com o corretivo L20 da Bruna Tavares, que é essa cepa desse corretivo aqui, que eu já testei, é muito bom. E vou vir aqui só dando um arremate final nessa cobertura. Não precisa passar muito produto. Pulo do gato aqui no nariz. O que a gente vai fazer? Eu vou limpar esse contorno, trazendo daqui pra cá. Não é reto, é daqui pra cá, ó. Do mesmo jeito que a gente fez aqui no contorno, a gente vai fazer aqui também, no nariz, tá? Então, puxo daqui pra cá. Por quê? Sempre quando a gente trabalha com contrastes, a gente consegue destacar alguma coisa. Vocês vão ver isso no olho também, como eu trabalho bastante. Então, se a gente escureceu, a gente tem que clarear para causar um contraste ali mesmo. Causar uma ilusão de que esse nariz é um pouquinho mais fininho. Você precisa fazer isso todo mundo? Não, tem gente que não quer que afine nariz, nem nada disso. Mas eu gosto, por mais que a pessoa já tenha um nariz fininho, como o da Maju, porque na foto fica mais bonito. Não por ser mais fininho. Fica com os contornos mais visíveis, não fica aquela cara toda branca sem contorno. Não fica bonito na foto, né? Vou passar um pouquinho aqui na testa. Gente, nesse corretivo aqui vem muito produto. Tipo, ele é do tamanho de uma base, eu acho. E aqui vou fazer a mesma coisa. Opa, pegou no cabelo. Aqui vou fazer a mesma coisa, que eu também tô causando um contraste entre o meu contorno. Por quê? Porque aqui eu quero que essa parte ela se destaque, ela saia e essa parte eu quero que ela entre. Para esse rosto ficar um pouquinho mais anguloso, essa parte sair como se fosse uma harmonização, só que na maquiagem. Mais barato. É, mais em conta. E eu vou passar um pouquinho também no topinho do nariz aqui. Lembra que eu falei que eu faço iluminado depois? Se você entrou um pouquinho aqui com o contorno, daí não tem problema, a gente limpa aqui com esse... E eu venho... O primeiro lugar que eu venho nesse rosto, toda a maquiagem eu faço com uma esponjinha só, tá? Eu só vou trocando os lados dela. Se eu sinto que tem muito produto aqui, eu uso esse lado, tá bom? E eu vou vir aqui, em primeiro lugar, nariz. Por quê? Porque tem pouco produto. Se eu vier com muito produto na minha esponja, ele vai ultrapassar o meu contorno também, tá? Então eu venho aqui com a mão bem levinha. Lembra que a gente quer manter esse retinho aqui do nariz. Mão bem levinha. Troca e vem só na bordinha aqui. Bastante cuidado. Uma coisa que muita gente é fazer maquiagem e não prestar muita atenção aos detalhes. Então, quando você faz a maquiagem, você tem que ir olhando. Tem algo marcado? Para, olha. Com o tempo, você vai aprendendo a fazer isso mais no olhômetro. Olhar e já saber se tem alguma coisa errada. E aí, você consegue fazer a maquiagem muito mais rápido. Mas no começo, para, olha, vê se tá tudo certo antes de selar a pele. Sabe? Olha no modelo de frente. E vou aqui. Só com batidinhas. E ó, eu tô aqui com a parte que tem muita base. Então eu volto aqui. Vou encher essa parte de corretivo mesmo. Tirar todo o primeiro excesso. O que eu faço depois? Eu giro essa esponjinha para a parte que não tem muito corretivo. Venho aqui. Jana, não tenho paciência para ficar girando. Ah, tá bom, às vezes eu também não tenho. Então eu venho com uma toalhinha e venho tirando o excesso do corretivo, tá?
limpo mesmo a esponja ali na toalhinha. Pode ser toalhinha de papel, eu acho mais prático, mais econômico essa daqui. E vem com essa parte que tá muito mais limpa. E aqui na parte de cima, na parte de baixo dos olhos também. Tirando todo o excesso. E agora eu vou vir com uma esponjinha pequenininha. Essa esponjinha, gente, tem nem marca. Eu comprei ela no chinês, sabe? Mas se vocês quiserem, depois eu dou uma dica de como deixar a esponja molinha. Vou fazer só aqui na transição entre o meu clarinho e o meu escuro no nariz, tá? Agora eu vou aplicar o blush com a pele molhada. Eu vou misturar dois blushes que eu tenho aqui. Esse é o Sambasque e esse aqui é o Gentle, da MAC. E vou só dando batidinhas. Leves batidinhas pra gente não marcar essa pele, tá? E aí eu bato também aqui no contorno, pra ele entrar também aqui no meu contorno, tá? Por que que eu gosto de passar o blush? Porque eu sinto que ele fica mais vivo com a pele molhada e fora que ele vai durar muito, muito, muito mais, né? Porque quando a gente coloca o blush em cima de uma pele que já tá seca, e o blush é seco também, a tendência é que ele saia mais fácil. Aqui não, aqui ele gruda na pele mesmo. E vou só dando batidinhos. Nunca arrasta esse produto, tá? Senão fica manchado. E levo aqui também em cima do contorno para ele se fundir ali. Venho aqui nas bordinhas também, quase sem produto. Só batidinhos. Esse pincel aqui é o P124 da Florenza, tá? Ele é muito bom. Ele é bem fofinho. Vou passar o iluminador também com a pele molhada. Esse pincel não tem nome mais de tão velhinho que ele é, mas é um da Macrylan. E vou pegar esse iluminador aqui. Esse é da paleta Rio 40 Graus, da Priscila Lessa. E também a mesma coisa, não esfrego, só dou batidinhas. Só pra depositar. Você não precisa esfregar, porque essa pele tá molhada, então só de batidinha já vai grudar também, tá? E faço a mesma coisa, coloco um pouquinho acima aqui do meu contorno e do blush, só que eu já dou batidinhas em cima dele também, pra não ficar aquela marcação de iluminador ali. Passo um pouquinho aqui no meio da testa. Em cliente eu não passo no meio da testa, tá? Senão ela pode sentir, sei lá, que a pele tá oleosa e tal. Mas em produção dá um charme. E um pouquinho aqui na boca. Agora eu peço pra me ajoelhar bem lá em cima, porque como a gente aplicou aqui corretivo, base, fica marcadinho porque essa pele tá molhada, né? Então eu tiro toda essa marcação antes de selar a pele. Tiro a marcação aqui e já venho com o pozinho. Esse é o pó da Playboy. Venho só depositando com qualquer esponjinha que você tiver, tá? Deixa essa parte bem sequinha. Por quê? A gente deposita bastante pó, deixa essa parte bem sequinha. E depois que a gente for esfumar, a gente não precisa nem fazer caminha de pó, sabe? Deixar o pó ali encrustado. Com a pele seca, a sombra não cola, tá? Então, vou só depositando. Não precisa ter dó de produto, tá, gente? Esse pó é baratinho, não precisa ter dó. Eu gosto sempre de fazer camada com a pele molhada e depois voltar com seco, porque ao longo do dia, por mais que essa pele ela vá começando a ficar um pouquinho mais oleosa e tal, a gente ainda tem aquele produto que está grudado na pele, entendeu? Então, você vai entregar uma durabilidade muito maior para sua cliente. Aqui, gente, bigodinho de chinês. Quem tem bigode chinês, não tem muito o que a gente fazer, é uma marcação mais profunda mesmo, mas a gente pode evitar que ele fique muito aparente, que é hidratando, claro, né, como a gente fez, e selando muito bem essa pele. Então, vou depositando aqui. E aqui no nariz eu também selo com pó translúcido, por mais que tenha o contorno ali, eu também selo.
porque o nariz é a parte do rosto que fica mais oleosa, né? Então, eu gosto de deixar essa parte bem sequinha mesmo. Depois eu venho com o pó compacto, esse aqui é o da Zanf, ele é o 02, pra tirar toda essa parte que às vezes ficou meio branquinha aqui do pó, e eu venho só tirando e varrendo o restinho de pó que ficou nessa pele, tá? Eu não faço aquelas técnicas baking de deixar o pó translúcido ali por um tempo, porque eu sinto que me enrola muito na hora da maquiagem e a gente também precisa ser prático, mesmo em produções, né? Ninguém merece o modelo ficar aqui 3 horas pra gente ficar maquiando, né? Então eu tento ser o mais rápida possível, com qualidade, né? Isso que importa. Então eu vou tirando aqui. Esse pó é maravilhoso. Antes eu gostava muito do da MAC, do da Vult, só que agora eu tô muito apaixonada por esse aqui também, porque ele é um pó que ele é bem aveludado. Ele não é um pó muito fininho, mas pra trazer, realmente tirar esse branquinho da pele, ele é ótimo. E depois vocês vão ver pra que eu vou usar ele também. E agora eu vou vir com o Fix. Esse aqui é o da Ana Paula Marçal. Ele tem os brilhinhos meio dourados. Ele não tem nome, mas eu acho que é o que tem brilhinho dourado, que vocês vão saber qual que é. Eu venho espirrando em todo o rosto pra tirar esse aspecto de pó mesmo. E eu já passo um pouco aqui no colo. Porque enquanto ele tá secando ali, pra gente poupar tempo, eu já venho com o iluminador ali no colo. Que eu particularmente gosto. E pra começar, eu vou usar o mesmo corretivo que eu usei na parte de baixo, é o da Bruna Tavares. Pra deixar essa pálpebra dela bem lisinha, sumir com essas veinhas que tem aqui. E venho com a Beauty só pra espalhar esse corretivo e tirar as marcaçõezinhas. A partir desse momento, ninguém mais abre o olho. Não pode mais abrir o olho. Você briga com a sua cliente e fala, cliente, não vai ficar bom se você abrir o olho. As meninas falam, mas como que fala pra cliente não abrir o olho? Fala, olha, se você abrir o olho, não vai ficar bom. Vai estragar a maquiagem, faz um terrorismo, assim, que daí elas não abrem, tá? Funciona. Faz um terrorismo. Elas querem ser bonitas, então... E vou começar com esse contorno da Bruna Tavares, que já tá gasto, vocês já conhecem. É sempre ele que eu uso, tá? E com o pincel 140 também. Gente, eu tenho muitos produtos, porque eu compro muita coisa pra testar. Mas os produtos que eu gosto, que eu indico pra vocês, que eu sempre uso aqui, eu uso eles muito, eu uso eles em todas as maquiagens. Esse contorno aqui, esse bronzer, é um exemplo dele. Então eu uso como bronzer e como sombra também. Uso muito, se vocês forem ver os vídeos antigos, vocês vão ver muito ele aqui, tá? Vou pegar uma esponjinha aqui, só pra ter certeza que não vai... que eu não vou ficar passando a mão na pele dela e não estragar, tá? E vou começar aqui só esfumando com a mão bem levinha. Já falei pra vocês, se você não tem muita habilidade com o pincel, se você tá começando agora, não caia nessa de vir aqui na pontinha do pincel e fazer, porque senão você não vai saber onde sua mão tá. Então já começa a treinar aí pra você segurar nessa parte como se fosse um lápis, mas ainda assim com a mão bem leve, porque assim você tem mais precisão e ao mesmo tempo o seu esfumado não vai ficar marcado porque sua mão tá bem levinha. Mão bem leve. Essa primeira sombra eu aplico aqui quase na pálpebra inteira, tá? Tirando essa parte aqui do cantinho que não tem necessidade porque a gente vai vir com uma sombra mais clarinha depois. Mão bem levinha, vem aqui nas bordinhas também pra tirar. Por isso que eu uso uma sombra bem clarinha pra começar, tá? Pra dar um fundo pra esse rosto, ou pra esse olho. E aí eu já venho bem de leve puxando aqui. Jana, gosto de maquiagens mais alongadas, então comece com esse aqui, porque você vai ter um fundo já pro seu olho. E vou bem de leve puxando ele aqui. Eu não posso negar que os meus esfumados favoritos são os esfumados mais alongados, porque eu sinto que deixa o olho um pouco mais bonito, deixa o olho um pouco maior. É difícil quem tem o olho grandão, né? Então se você quer aumentar, aposta aqui nesse tipo de esfumado, tá bom?
Por isso que eu gosto de fazer a sobrancelha depois também, ó, porque eu gosto de esfumar em cima da sobrancelha aqui. Então, às vezes, você faz a sobrancelha antes, você acaba perdendo um pouco, né? Se você fica esfregando muito, ela acaba saindo mesmo que seja com a pastinha. E venho aqui só com excesso, ó, trazendo pra cá. Aqui já não tem quase nada mais do pincel e não precisa se preocupar, não vai ficar marcada porque a gente vai encontrar com o contorno que a gente fez ali, tá? Então, vou esfumando bem e aqui eu uno com o contorno do nariz, vocês conseguem ver? Começo aqui com a mão bem levinha. Por que mão bem levinha, Jana? Pra não ficar marcada e pra gente não carregar esse corretivo que tá ali embaixo. A gente não selou esse corretivo. Então, se a gente ficar arrastando, vai ficar todo manchado. Então, é bem levinha. Mal encosta nesse olho aqui. Então, essa primeira sombra, eu passo ela esfumando assim com arrastadinhas, porque eu não quero cobertura, eu não quero uma pigmentação muito grande. E outra, já tá com corretivo aqui, então ela vai colar, entendeu? E eu quero um esfumado mais... que cubra o olho inteiro pra gente começar. Então venho pra cá, ó, um pouquinho pra fora do olho, mão bem levinha, pincel fofinho e sombra bem clarinha. Esse é o combo para você fazer esse primeiro esfumadão. E começar um esfumado mais alongado assim também. Não que você não possa fazer outro tipo de esfumado com ela, mas eu sei que tem muita gente aí que tem dificuldade e já foi uma dificuldade pra mim também. Se o olho tiver muita dobrinha, pode vir dar uma esticadinha de leve nesse olho, tá? Não estica muito, senão você perde o formato dele. Às vezes tem pessoas que têm um côncavo muito fundo e você não consegue atingir direito, então você dá uma puxadinha aqui pra não ficar com uma falha. Vou vir com o pincel 136 e essa sombra aqui da paletinha da Ludurana, que também dá pra ver que eu não uso muito ela, quase nada. É a sombra que eu mais uso dessa paleta, gente. E vou começar com o nosso segundo marrom, ó. Venho dando batidinhas aqui, pra essa sombra aderir aqui na pele. E depois já venho esfumando ela. Não precisa pegar muita sombra, vai aos pouquinhos também, tá? E aí eu vou trazendo bem de leve pra cá. Olha como que esse marrom já facilita o nosso trabalho. Eu praticamente nem esfumei ali e ele já tá esfumadinho, já tá dando um efeito bem bonito. Então, vocês podem achar que essa primeira sombra não faz diferença, mas te poupa muito trabalho, tá? E já venho aqui bem de leve, só com o que sobrou no pincel, trazendo pra fora também. Pega mais sombra. Primeiro esfuma o que você pegou, tá? Depois você pega mais. E vem dando batidinhas aqui. Pigmentou, começa a esfumar. Mão bem levinha, com bastante precisão, principalmente nessa parte. Se não tiver precisão, pega aqui na pontinha do pincel e vai trabalhando essa leveza no pincel, tá? Porque essa primeira sombra, ela não pode passar muito, né? Não pode passar da outra sombra. Então, a gente tem um limite ali pra ela. Ela já vai quase que se esfumando sozinha. Venho aqui mais um pouquinho. Se você quer pigmentar essa sombra, volta várias vezes com ela aos pouquinhos. E eu já vou trazendo bem de leve pra cá. Aqui pro comecinho também, tá? E aí agora eu já começo a esfumar também. Só com o que sobrou no meu pincel, eu venho trazendo ela pra fora. Gente, é sério, esse esfumado aqui você faz em 5 minutos em cliente, é muito rapidinho. Daí depois, pra tirar qualquer marcação que tenha ficado, eu venho com o pincel do primeiro marrom que a gente usou, o 40 da Dime Makeup, e venho aqui fazendo essa limpezinha, sabe? Não se preocupe, como a gente não foi esfregando essa sombra primeiro, a gente pigmentou, não se preocupe, ela não vai sair se a gente passar isso aqui, só pra tirar qualquer marcaçãozinha mesmo, tá? Então você vem aqui nas bordinhas
e venho limpando. Fazer a mesma coisa do outro lado. Pega a sombra, tira um pouquinho o excesso, dou batidinhas, pigmentou, começa a esfumar. Mão bem levinha. Eu sempre falo, se você tem certeza se a sua mão tá leve, se essa pálpebra ela não tá dobrando. Se você tá, vou pegar aqui nesse aqui pra você ver, se a pálpebra tá fazendo isso aqui, sua mão não tá leve, tá? Então, fica atenta a isso aí. Dou batidinhas. Essa batidinha pode ser com um pouquinho mais de força. E depois venho esfumando aqui com a mão bem levinha. Mão bem leve. Eu vou levando essa sombra um pouco mais pra cima, mas bem aos pouquinhos também. Pega mais sombra. Opa, tem um cabelinho aqui. E vai esfumando. Bem aos pouquinhos. Não pega a sua sombra e vem trazendo aqui pro côncavo com muita sombra, senão a sua sombra vai parar lá na testa. Então, esse é o segredo do degradê. Deposita a sombra aqui onde você quer e vai subindo aos pouquinhos, tá? E aí, só com o que sobrou meu pincel, eu vou puxando levemente aqui pra fora. Se ficou marquinha aqui no começo, pode só dar batidinhas que ela sai, tá? Mas como a gente vai vir com outra sombra ali, não tem tanta necessidade. Mas ó, só batidinhas já tira essa marcação. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Bem de leve. E ó, só essas batidinhas eu nem preciso voltar pra esfumar, tá? Porque ela já se funde ali. Então, esse é o segredo, gente. Bastante cuidado, pouca sombra e paciência. Vai voltar várias vezes ali, mas não vai precisar ficar horas se matando pra esfumar, tá? Agora eu vou vir com o BT Velvet Off-White, da Bruna Tavares. Pode fazer isso aqui com um corretivo bem clarinho também. Mas eu não tenho nenhum corretivo que seja tão clarinho, tá? Normalmente a MAC tem. E aí eu vou vir com um pincelzinho de esfumar. Esse aqui é um 2,5 da Dye Makeup também, mas ele é bem substituível, viu? Por qualquer um. Ele não faz muita diferença na minha vida, não. Eu uso ele porque tenho, né? Mas... E eu venho só esfumando esse produto aqui. Venho aqui também. Eu gosto bastante desse produto porque ele não seca tão rápido, não. Então você consegue trabalhar com ele. Venho aqui. E eu vou levando ele até ali o meio, porque como ele já tá quase sequinho, tem pouco produto, ele já vai fazendo o trabalho de esfumar ali meio que sozinho já. Mão bem levinha também, mas com muita firmeza. Se quiser pode vir aqui com o dedinho para tirar o excesso. Eu decidi que vou trazer um pouquinho mais ele pra cá, só para diferenciar das makes que eu faço, porque eu quero usar hoje, tá? Então vocês vão aprender comigo. Vou trazer um pouquinho mais pra cá ele, porque eu acho que eu quero essa pálpebra quase inteira clarinha e deixar só o meu esfumado ali. Deixar só esse cantinho e o esfumado na parte da pálpebra fixa ali. Então, vou trazendo ele só com batidinhas. Se quiser pode vir aqui com o dedinho também para ajudar a esfumar. E para tirar a marcaçãozinha, vou voltar com um pouquinho de sombra só da última que a gente usou, da paletinha da Ludurana. E venho dando leves batidinhas aqui. Ela vai segurar super bem, porque esse BT Velvet, apesar de ele ficar sequinho, ele dá uma super pigmentada assim nas sombras. Sentiu que ficou marca? Pincelzão gordinho, e vem tirando aqui. Agora eu vou pegar essa minha paletinha da Tarte porque ela tem o tom que eu quero usar. Na verdade eu vou misturar dois tons, esse aqui mais amareladinho e esse um pouquinho mais rosadinho.
porque eu não quero um branco na pálpebra, não. Quero um tom meio nude, sabe? Então, eu sempre faço isso de ir misturando as sombras até ficar no tom que eu quero. Porque se eu passar o tom branco aqui em cima dessa pálpebra, ele vai ficar muito branco. Eu já tenho o BT Velvet ali embaixo. E eu vou só depositando, não arrasta. A sombra clara marca muito. Então, você vem aqui depositando onde você quer. E um pouco do produto você vai indo para as bordinhas, só com batidinhas. E já vai esfumar bem. Fazer a mesma coisa do outro lado. Pega uma quantidade de produto considerável no seu pincel, tá? Não pega pouco produto não, porque ele vai colar ali naquele BT Velvet que a gente passou. Então vai pegando mais e vai só aplicando, porque aqui a gente quer cobertura, né? Então pega mais, sentiu que acabou no pincel, pega mais sombra, tá? Acabou o produto no pincel, você vem indo para as bordinhas para fazer esse efeito esfumado. Sentiu que o pincel tá meio sujinho ainda, aí você pode limpar. Agora eu vou usar um delineador que eu ganhei, ele é da marca Neisha. Essa marca é uma marca de alongamento de cílios, eu sei que eles têm produtos de extensão de cílios mesmo para extensionista. Mas eu achei esse delineador muito bom e eu tô usando ele. Eu não sei onde vende, porque eu recebi ele, mas ele é bem bacana. Com o diluidor da Suelen, eu vou dar uns 2, 3 pinguinhos aqui de diluidor. Porque, gente, todo delineador seca. Todo delineador seca. Principalmente quando a gente esquece de fechar ele, sabe? Então, desde o mais baratinho até o delineador da Ingloss, eles secam. A gente precisa de um diluidor. E esse da Suelen é bem bacana, porque eu achei ele tão bom quanto o da Fandi, só que eu achei o preço melhor. Ele é um pouquinho menor também, mas achei o preço bem legal. E vou começar a fazer o delineado. Esse meu pincel é o 81010 da Ico. E vou começar a fazer o delineado. Não começa aqui no comecinho, porque eu quero essa parte bem fina. E no meu pincel tem muito produto aqui. Então, apoio muito bem no rosto. E vou fazendo um traço reto aqui para começar. Jana, como você consegue fazer o traço reto? Apoiando muito bem no rosto da modelo, tanto que a Maju tá sentada aqui. E super dá certo, se você maquiar deitada também, é até mais fácil, né? Vira um pouquinho aqui. E vou começar a dar uma engordadinha nesse meu delineado. Delineado é sempre reto, ele não faz curva assim, tá? Então, venho aqui e vou puxando bem de levinho. Estão vendo? Vou fazer um delineado um pouquinho menor e depois eu ensino vocês como que vocês dão essa engordadinha nele. Jana, esse tamanho de delineado já tá bom? Não, porque depois a gente vai colocar os cílios e ele vai ficar pequenininho, entendeu? Então, venho puxando daqui e encontrando ali com ele. Certo? E agora a gente vai começar a dar uma engordadinha, deixar esse delineado um pouco mais grossinho. Se você quiser deixar a sua cliente não gostar de um delineado muito grosso, pode deixar assim, tá? Mas aí você vai ter que usar uns cílios um pouquinho menor, porque se os cílios for um pouquinho maior, vai tampar tudo o seu delineado. E o que eu vou fazer? Vou puxar daqui do final dele pro começo. Bem firme, vou só acertando aqui as pontinhas, porque às vezes fica um pouquinho tremido, você vem com bastante cuidado e vem tirando, tá? Vou ir pro começo, ali no final depois a gente vai deixar ele mais fininho ainda, mas eu vou mostrar pra vocês. Vou puxar ele um pouquinho mais, porque eu quero que esse delineado apareça bastante.
E deixo ele bem retinho. Não sei se eu tô na frente, se tá aparecendo. E vou fazer o mesmo desse lado. Primeiro eu vou fazer um delineado retinho aqui. Pode fechar bem o olho, menina. Isso. E toda essa parte aqui, do comecinho até o final do olho. Não bem do comecinho, porque o comecinho eu deixo pra fazer quando eu tô com pouco produto. Porque se eu for com muito produto, ele vai ficar grosso, né? Então, toma bastante cuidado aqui, ó, com a raizinha dos cílios. Então depois a gente coloca os cílios e a gente vê que na foto fica branco, sabe? Não fica um acabamento bonito. Agora eu venho deixando esse delineado mais comprido. Vou trazendo ele aqui pra fora, sempre retinho, sempre com a mão apoiada. Tô fazendo um malabarismo aqui pra vocês enxergarem, pra eu não entrar na frente, tá? Então vou bem de levinho, acertando todos esses pontinhos. Mão bem leve, mas ao mesmo tempo com precisão. Por que eu falo bem leve? Porque se você for apertando, esse olho vai se mexendo, vai dobrando e não vai ficando um bom resultado. E agora eu vou dar uma puxadinha nele aqui, pra deixar essa parte bem fininha. Vou ficar em silêncio um pouquinho. Certo? Agora eu vou pegar meu delineador líquido e já vou selar esse delineado. Vocês vão entender por quê. Porque esse delineador em gel, ele não seca bem, tá? Nenhum delineador em gel seca porque é realmente a proposta dele. E eu vou selar todo ele, vocês vão entender agora por quê. Porque depois ela vai ter que levantar o olho pra gente fazer o cantinho interno mais diferentão ali. Gente, eu não vou falar agora, tá? Porque por motivos de... Falou, errou, tá? Mas observem o jeito que eu vou fazer. Trazendo com bastante cuidado aqui, respeitando a curvatura do olho dela. Não trago nem pra baixo, nem pra baixo, nem pra cima, tá? Pronto. E agora eu dou uma entrada aqui. Bastante calma, não respira, tá? É importante. Eu vou selar também com delineador líquido, tá? Porque essa parte aqui também lacrimeja e tal, então a gente tem que deixar isso bem seladinho. Esse da Jolie Jolie é ótimo pra isso. Agora eu vou usar esse Brow Fix da Milani, que ele é bem antiguinho, já faz tempo que eu uso ele, com essa sombra aqui, que é mais escurinha, mas ela não é escura, tá? Essa daqui é a 01, que é uma paleta pra loirinha, ruiva, esse tom que é o que eu uso em mim. E vou fazer toda a parte de baixo dessa sobrancelha. E vou penteando pra cima aqui, porque eu quero uma sobrancelha bem gringa, sabe? Bem, bem bagunçadinha. Então, eu vou fazer com a própria sombra, tá? Vou dar uma caprichadinha aqui, mas eu não vou levar muita sombra aqui pro começo. Só mais aqui no arqueado mesmo. Porque eu quero essa pegada de sobrancelha um pouco mais leve. E venho só completando ela aqui. Mas eu já vou completando e já vou esfumando também. Então eu só fiz um traço firme em cima e embaixo mesmo da sobrancelha. Muita gente me pergunta, Jana, você só usa pastinha de sobrancelha? Não, às vezes eu gosto muito de usar sombra também. Eu gosto dos dois. Eu não fui aquela pessoa que abandonou completamente a sombra, sabe? E vou penteando todos esses pelinhos pra cima. Agora eu vou voltar com o meu produto Coringa, quando eu quero uma sobrancelha mais bagunçadinha assim.
que é esse rímelzinho de sobrancelha. Eu já mostrei pra vocês algumas vezes. E vou penteando ela toda pra cima. E eu gosto dele porque ele dá uma clareada nos fios. Então, como é uma joalheirinha, fica super bonito. E aí eu vou terminar de pentear com o meu pentinho mesmo. Como a maquiagem tá bem opaca, eu vou colocar um pontinho de luz embaixo das sobrancelhas. Pra isso eu vou usar essa sombrinha mousse da J-Cat, não sei. Eu compro lá na Beauty Store, ela é bem em conta e ela é muito bonita. Então eu passo aqui, ó. Olha como já fica efeito bem bacana. Fazer a mesma coisa aqui. Então, ó, só aplicar e esfumando. Ela esfuma super fácil. Agora vamos pro batom para finalizar esta make. E eu vou usar o batom 20 da Latica, tá? Ele é bem baratinho, deixa eu só conferir. É 20 mesmo. E um pincelzinho da Macrylan. Todo mundo me pergunta, Jana, qual pincel que você usa? É esse aqui, ó. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês conseguirem enxergar. Tá focando, meninas? É um pincelzinho de corretivo, só que menor. Eu uso pra fazer a boca, porque eu sinto que ele se encaixa melhor do que o pequenininho, tá? Todo mundo que troca o pincel fala, Jana, muito obrigada, eu consegui. E foi graças a ele que eu consegui fazer boca. Então, se eu perder ele, eu tô ferrada. Coloco aqui na mão e vou pegar aqui. Vou aumentar a boca da Maju, tá? Como que eu faço? Começo sempre pelo arco do cupido aqui, ó. Vou fazendo todo o arco do cupido por fora, né? Porque eu quero aumentar. Eu não gosto de aumentar a boca aqui, tá, gente? Porque senão fica uma boca achatada. Eu gosto de deixar uma boquinha mais coração. Então eu aumento mais ela em cima e embaixo, tá? E eu vou puxando pra cá. Pronto. Agora eu vou pro outro lado já, pro outro arco do cupido. Não gosto também de uma boca muito pontuda, tá? Que fica triangular assim. Eu já começo a pintar esta boca. Eu faço assim, ó, pra conseguir encaixar bem o pincel na boca. E aí eu venho encontrando essa parte aqui nessa daqui. Agora eu vou dar mais uma engordadinha até ficar bem certinho aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Encontra esta com esta. E depois vai só acertando. Agora eu vou fazer a parte de baixo. Caso precise, eu faço mais em cima, tá? Então, o que que eu faço? Venho aqui do cantinho, mão bem apoiada. E puxo. Também pra fora da boca aqui. Cantinho. E puxo. Mesma coisa aqui. Cantinho. Acerta bem ele ali. E puxa. Vou acertando aqui o contorninho só. E começo a pintar aqui o meio da boca. Vou pegar mais batom.